Um abraço para você que está acompanhando aqui o nosso canal no YouTube, o canal do Lúcio Flávio, para falarmos de Copa América, a seleção brasileira, que teve mais uma atuação sem empolgar, uma atuação insossa mesmo, né, da seleção brasileira, sem tempero nenhum, 0-0 com a Venezuela. Apesar do time ter melhorado um pouco no segundo tempo, ter tido 2 gols, é bom que se diga, justamente anulados, né, porque eram gols irregulares. Os 2 gols foram corretamente anulados pelo VAR, mas a atuação, assim como foi na estreia, foi uma atuação muito ruim. E olha que mesmo jogando na Bahia, mesmo jogando no Nordeste, onde naturalmente, né, e historicamente o Brasil tem um apoio popular muito maior do que quando joga em São Paulo, quando joga no Rio, quando joga no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a torcida baiana até... A torcida baiana acabou perdendo a paciência e algumas vaias no intervalo e vaias também aí no segundo tempo e principalmente ao final do jogo. E um outro detalhe que chamou a atenção em relação ao público, a Fonte Nova está liberado para 45 mil pessoas, né? E não tivemos essa totalidade, né? Foram menos de 40 mil pagantes. Então, a seleção brasileira está difícil, né? Não está conseguindo encher um estádio nem para 45 mil torcedores num jogo oficial, numa competição internacional. É que as atuações realmente não empolgam. E ontem, mais uma vez, né, a seleção brasileira mostrou pouca criatividade, mostrou ser um time com poucas alternativas, principalmente quando você enfrenta um adversário que marca bem, como foi o caso da Venezuela. E novamente, né, o Tite mexeu mal no time e não conseguiu, no decorrer da partida, encontrar as alternativas para mudar o jogo, né, para atuar de uma forma diferente, para tentar surpreender o adversário. Foi uma história muito parecida com a da estreia contra a Bolívia, com algumas diferenças. Primeiro, que a Bolívia é muito pior que a Venezuela, esse é o grande detalhe. E segundo, que no jogo contra a Bolívia o Brasil encontrou um gol, né, fez um gol a 4 minutos do segundo tempo de pênalti. E aí, obviamente, que o jogo mudou, que a história mudou em razão do resultado e o Brasil conseguiu fazer 3-0. No jogo em Salvador, um adversário bem mais qualificado que a Bolívia, que marcou muito bem, né, que fez ali 2 linhas, jogando com praticamente 9 jogadores de linha atrás da linha da bola. Marcou muito bem, deu poucos espaços. Por exemplo, o Brasil não conseguiu atacar com o Daniel Alves porque a Venezuela marcou muito bem, os ponteiros também tiveram muitas dificuldades. Então, a partir do momento em que o Brasil encontrou um adversário um pouco melhor que a Bolívia, as dificuldades, né, apareceram de uma forma muito maior, né, mostrando os velhos problemas do Brasil, de falta de criatividade, meio campo. O Brasil não tem um armador, né, essa não é a função do Felipe Coutinho, ele não é um armador nato. E ele esteve bem abaixo daquela atuação que ele fez na estreia, então jogou bem abaixo. Richarlison foi muito mal, no entanto que foi substituído no intervalo, e o Brasil não encontrou as alternativas, né? No segundo tempo, o Tite colocou o Gabriel Jesus já no intervalo, mas ele não jogou na ponta, né? Ele jogou muito mais caindo para o meio, então o Brasil ficou meio embolado ali, ele e o Firmino. E aí quando você insiste muito pelo meio, para jogar contra um adversário que marca bem, fica muito mais complicado. O Brasil só melhorou com a entrada do Everton, que aí é um ponteiro de origem, né? É um jogador de lado de campo e ele fez as jogadas que a gente espera de um jogador de ponta, né? De um jogador de velocidade. Jogada da linha de fundo, né? Ele fez a jogada, enfim, dos 2 gols que acabaram sendo anulados, mas foram jogadas dessa forma. Então o Brasil só melhorou ali. E mais uma vez, né, o que deixa a gente muito preocupado que são as mexidas, né, do Tite. De novo ele mexeu mal, né, não deu para entender a entrada do Fernandinho no Casimiro. Nada contra o Fernandinho, né, que é um grande jogador, tem muitas credenciais, né, tem história no futebol, mas não para aquela função, né, não para aquele momento do jogo onde o Brasil precisava ter criatividade, o Brasil precisava fazer alguma coisa diferente. O Tite até disse depois, tirei o Casimiro porque ele tinha cartão amarelo, o Fernandinho tem um bom passe. Na verdade não era aquela alteração que o Brasil precisava, o time continuou jogando da mesma forma. A única alteração que surtiu um pouco de efeito foi a entrada do Everton. O Gabriel Jesus até entrou bem, mas acho que mal posicionado ali, fazendo aquela função do lado esquerdo que não é a dele, né? Então ficou meio embolado ali com o Firmino.
Mas essa preocupação porque o Tite não consegue encontrar as alternativas nem para começar o jogo, né, e muito menos para mudar o time durante a partida. Ou alguém imaginava que a Venezuela jogaria aberta com o Brasil? Não, todo adversário, com exceção aí de grandes seleções, elas vão jogar fechadas com o Brasil. E resta ao Brasil e ao seu treinador encontrar as alternativas num grupo de qualidade, de muitas opções que ele tem, para fugir disso, porque senão a gente vai ficar sempre batendo o adversário é fechado, o adversário está todo marcando atrás da bola. Contra o Brasil sempre vai ser assim, né? E o Brasil tem que encontrar as alternativas, o que até agora não aconteceu. Então, mais uma atuação decepcionante, atuação sem tempero, insossa, né? E realmente o torcedor vai ficando cada vez mais bronqueado com o futebol da seleção brasileira. Vem aí o Peru, na próxima, claro que o Brasil vai se classificar, né? Obviamente, até de 12 se classificam 8, o Brasil vai classificar, mas precisa melhorar o futebol, precisa melhorar a atuação, precisa de uma forma individual e coletiva, o Brasil precisa melhorar muito, senão daqui a pouco o caminho pode ser muito curto nesta Copa América, que tecnicamente é fraca, mesmo jogando aqui no Brasil, a seleção tem encontrado muitas dificuldades. Tite precisa se virar melhor aí para encontrar melhores alternativas para o Brasil jogar melhor, ganhar, convencer e alegrar o seu torcedor. Grande abraço, até o próximo vídeo.